Poderoso nome de Jesus, eu dou graças a Ti pela Tua palavra que me edifica, que renova a minha mente. Abra, Senhor, os meus olhos e os meus ouvidos espirituais para que eu possa ter uma compreensão clara da revelação do Senhor para a minha vida, no nome de Jesus. E todos digam? Ótimo. Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, se você já tem ela aberta. João capítulo 14, versículo 16. Acompanhe comigo. João 14, 16. Diz assim: Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, e os pratica, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Agora vai do ladinho aí. João capítulo 16. Versículo 7. Diz assim: Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais; do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Até que está de bom tamanho, tá? Eu queria que você prestasse bastante atenção, pediria educadamente para você não levantar. Se tem alguma mamãe com criança, com bebê chorar, vá lá na escolinha, amamenta, troca a fraldinha, não há nenhum problema, por favor, em silêncio. E que você me ajudasse a pregar. Como que eu ajudo o senhor, pastor? Quando você se manifesta com aquilo que você recebe, quando você diga amém, quando você me responde. Eu aprendi que tudo nós devemos fazer com excelência, ainda que seja um bolinho de fubá, faça com excelência, faça com amor. Ainda que seja um bolinho de chuva, faça com excelência, faça com amor. Ainda que seja um chá, faça com excelência, faça com amor. O judeu no Muro das Lamentações, eu perguntei isso para algumas pessoas que foram a Israel. Ele chega no Muro das Lamentações e ele fica mexendo assim. Vocês já viram isso? E eu perguntei, e as pessoas, e já li a respeito também, as pessoas falam assim: Paulo, eles não se aproximam de Deus sem louvar o Senhor com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo. Eles estão ali fazendo um esforço, dizendo: Senhor, meu espírito te louva, minha alma te louva, meu corpo louva o Senhor. Eu não ficarei parado na sua presença, pois eu sou grato por todos os benefícios que tem feito em minha vida. E às vezes eu vejo as pessoas, elas não têm uma postura correta diante de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, no nome de Jesus. Se o prefeito lhe concedesse uma entrevista hoje, para que você pudesse fazer um pedido para a sua casa, sua rua, seu bairro, sua família, sua cidade, como é que você iria? O que você pediria a ele? Se a sua resposta for não sei, significa que você está totalmente despreparado e Deus não dá grandes oportunidades para pessoas despreparadas. Deus é um Deus sábio e Ele dá a cada um conforme a capacidade que tem, conforme eu expliquei na questão de talentos. Posso ouvir um amém? Amém. Então, eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe ensinar. A Bíblia Sagrada diz que Jesus veio cumprir o ministério dele. O ministério dele foi um ministério territorial para o país, a nação de Israel. Ele disse que veio para os seus, diz João capítulo 1, mas os seus não o receberam. Por causa dos judeus não terem recebido Jesus, a salvação foi ampliada e alcançou os gentios, as nações, todos nós, através do Evangelho. O Evangelho, ele não tem uma função ou uma missão de lhe informar apenas, mas de transformar a sua forma, a sua maneira de pensar. Amém? Ok. Jesus vem e até 30 anos
ele trabalhou como carpinteiro, ele sustentou como primogênito, filho mais velho. José faleceu, nós não temos a data, há histórias e não quero entrar nessa questão. Mas José faleceu e Jesus ficou responsável pela sua mãe Maria e os seus demais irmãos. A Bíblia fala a respeito disso. E ele foi um carpinteiro, tinha profissão, trabalhava. Aos 30 anos ele já tinha maturidade e o sacerdote, existiam algumas funções no templo que o sacerdote poderia apenas assumir com 30 anos, porque não era coisa para moleque, para criança, para gente negligente, relaxada, descompromissada e irresponsável. Então, Deus no Antigo Testamento estabeleceu isso. Então, aos 30 anos, Jesus ele começa o seu ministério através do batismo. O batismo representa uma aliança. O batismo tem uma simbologia muito interessante, uma vida nova, um começo de algo. E Jesus vai até o seu primo, João Batista, e Jesus é batizado. E Jesus começa a pregar o evangelho. Pregar, o nome já diz, é uma atitude de violência. Madeira, um prego, e força e violência. A pregação, ela tem como objetivo levar você a uma atitude, a uma decisão, a uma escolha. Então, Jesus começa a pregar. Mas, muitas vezes no ministério de Jesus, não havia só pregação, havia ensino. Então, Jesus, ele em algumas ocasiões, ele pregava, em outras ocasiões, ele ensinava. A grosso modo, uma pregação é algo muito fervoroso e empolgado. Nós temos grandes pregadores no nosso país, grandes, homens de Deus. E nós temos também grandes homens, perdão, não somente homens, homens e mulheres, não sou preconceituoso, pelo amor de Deus. Grandes homens e mulheres que são pregadoras e são também mestras, pessoas que têm capacidade e condição de ensinar. O ensino é uma coisa mais tranquila. É quando você pega um texto da palavra, você esmiuça ele. Você começa a explicar por que daquilo, qual o propósito disso. Você vai dando, como dizia, né, tintim por tintim, para que as pessoas tenham uma fé muito sólida em relação a isso. Então Jesus pregava e Jesus ensinava. Só isso? Não. Jesus expulsava demônios. Jesus tinha um ministério de libertação violento e poderoso. Jesus curava as pessoas e Jesus ressuscitava mortos. Jesus consolava as pessoas. O ministério quíntuplo na vida de Jesus era muito evidente. Ele tinha um ministério apostólico, ele tinha um ministério profético, ele tinha um ministério evangelístico, ele tinha um ministério pastoral, ele tinha um ministério de ensino, era um ministério completo. Terminando o ministério de Jesus, ele é julgado, ele morre pelos pecados da humanidade. Isso foi um ato profético da parte de Deus. Jesus ressuscita, chama os discípulos, Jesus diz assim: agora vocês vão pregar o evangelho. Diga evangelho. O que é o evangelho? O evangelho são as boas novas, as boas notícias da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo para a humanidade. Qual é a boa notícia? Vamos lá então, primeiro, antes de nós entendermos a boa notícia, vamos falar da má notícia. A má notícia é, por causa do pecado do nosso pai Adão, nós nascemos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Então, eu nasci, você nasceu, toda pessoa nasceu nesse mundo, toda pessoa que nasceu, que existiu, que está nascendo hoje, que nascerá nos próximos dias, semanas, anos, até Cristo voltar, ela já nasce com uma condenação. Ela já nasce condenada ao inferno, ao lago que arde com fogo e enxofre. Isso não tem escapatória. Não adianta boas obras, não adianta ser legalzinho, ajudar os pobres, fazer caridade. Boas obras não salva ninguém. Boas obras é a atitude de um coração amoroso. Boas obras é a atitude de um coração com princípios cristãos, ainda que a pessoa que pratica boas obras, ela não tenha princípio cristão. Por exemplo, o cara é ateu, mas ele tem um bom coração, ele ajuda as pessoas, é um princípio cristão praticado por um ateu. A mesma lei de semear e colher. Quantos estão me entendendo? Diga alguma coisa aí. Ótimo. Então eu nasci condenado ao inferno, você nasceu condenado ao inferno. Ah, mas por quê? Por causa do nosso pai Adão. A culpa não é minha, a culpa não é de Deus, a culpa não é sua, a culpa é do nosso pai Adão. Ele quebrou a aliança com Deus e nós, infelizmente, nós vamos colher as consequências. Então, nós temos algumas heranças que nós trazemos. Quais são as heranças que nós trazemos? Nós trazemos uma herança genética, diga herança genética. Nós trazemos uma herança familiar, diga herança familiar.
E nós trazemos uma herança espiritual. Ótimo. Então, algumas vezes você vai olhar para uma pessoa e você vai falar assim, nossa, como esse menino é a cara do avô dele. Ele não se parece tanto com o pai, mas se parece com o avô, a aparência dele. Quantos concordam comigo isso? Eu já vi fotografias de quando o avô era mais jovem e o neto agora com quase a mesma idade, você fala, gente, é igual. Alguém já viu isso que eu estou falando? Então isso é herança. Só que nós não recebemos só essa herança. Nós recebemos uma herança genética na aparência, nós recebemos uma herança espiritual na nossa alma. Quantas vezes a minha mãe ou sua mãe, alguém chegava e falava assim, mas essa menina, você lembra? Ela é igualzinha à bisavó dela. Birrenta, mas é igual, nunca vi parecer tanto. O que é isso? Vocês estão aqui ou não? O que é isso? Ótimo. Então eu e você, nós trazemos essa herança. E por causa dessa herança, nós estamos mortos de forma espiritual. Morto espiritualmente significa estou desligado e desconectado da vida e da pessoa de Deus. Eu sou chamado, biblicamente falando, quando nasci sem Deus, eu sou chamado de criatura. Eu não sou chamado de filho. Filho é para quem nasce na família. Eu sou chamado de pessoa mundana, pessoa do mundo, quando eu não tenho Jesus. Bem, então, existem algumas coisas que eu preciso aprender. Duas delas que são importantes. Primeiro, diga decretos. Diga promessas. Decretos, promessas. Então Deus, Ele decretou algumas coisas. O que é que Deus decretou? Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, João capítulo 1, versículo 12. É um texto que eu já decorei, depois de tantos anos pregando, eu já decorei esse texto. João 1, 12. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quando eu faço casamento, normalmente, quando eu realizo uma cerimônia de casamento, a minha última fala é mais ou menos assim, diante daquilo que acabais de afirmar perante mim, eu, ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vos declaro constituído em família, marido e mulher. E eu digo assim, pode beijar. Às vezes eu demoro. E muitas vezes, no seu casamento foi assim, não, William? No seu. Aí como eu demorei muito, o William foi e já beijou a noiva. Bom, constituído em família. O que está acontecendo ali? Há uma aliança, há um comprometimento. Escute o que eu vou dizer para você poder entender. Eles estão recebendo um ao outro, marido e mulher, para viverem juntos. Não, nós casamos agora, então é o seguinte, eu deixo você na sua casa e eu vou agora para a casa que eu aluguei, que eu vou morar sozinho, mas nós somos casados. Eu estou falando uma bobagem, você sabe que não é assim, é um exemplo tosco, mas para você entender. Onde o senhor quer chegar? Vou ler o texto aqui de novo para você. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam. Quando você recebe a Jesus, isso, espiritualmente, biblicamente falando, é um casamento. É uma aliança. É para viver junto. Mas, até a pessoa receber Jesus, há algumas coisas que nós precisamos entender. A Bíblia diz que há um decreto de Deus. Toda pessoa que recebe a Jesus, toda pessoa, ela tem um poder dado por Deus de ser filho de Deus. Isso significa nascer de novo espiritualmente, receber a vida de Deus. Bom, então diga, isso é prioridade. Então vamos dar um exemplo aqui para você entender. Vamos supor que você trabalha numa empresa, o seu patrão, o seu Walter, por exemplo, ele é uma criatura, ele é mundano, bebe, fuma, joga, mente, engana a esposa dele,
espanca os filhos, enfim. Aí você quer falar de Jesus para ele, para que a vida dele possa ser mudada. Então um dia você entra no escritório, ou no churrasco da empresa lá, dia do trabalhador, ele te dá uma oportunidade, ele abre o coração para você, começa a contar dos problemas dele, e tal, e ele está ali fumando, aí você fala assim para ele, seu Walter, o senhor tem que parar de fumar. Jesus pode libertar o senhor. Jesus pode tirar esse cigarro da sua vida. O que ele está falando está errado? Não. Mas é o momento? Não. Por quê? Qual é a prioridade? A prioridade não é essa. Por quê, pastor? Vamos lá. O que diz Marcos ou Mateus 28? Marcos 16, Mateus 28. O que diz? Diz que eu tenho que pregar o quê? O Evangelho. O cigarro, a bebida, a mentira, isso é um trabalho de libertação, isso é depois. Mas nós invertemos. Nós não temos plena consciência disso. A Bíblia, não sou eu, a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma pessoa que está à beira da morte em um hospital, você pode falar de cura para ela? Pode, mas não é o momento adequado. Porque eu não sei se ela tem fé para ser curada, se a minha fé é suficiente para ajudá-la a se restabelecer. Mas eu sei que se ela receber a Jesus e ela partir para a eternidade, ela parte salva, ela parte para a presença de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga alguma coisa aí. Ótimo. Então, o que acontece conosco? Nós não entendemos o projeto de Deus para a humanidade. Nós não conseguimos compreender o que é que Deus quer de nós. Jesus, ele sabia o momento certo de pregar, o momento certo de ensinar, o momento certo de aconselhar, o momento certo de atender pessoas. O que me chama a atenção, que João, ele traz um incidente, eu vou usar esse termo, que aconteceu com Jesus, que eu nunca tinha prestado atenção. Até que um dia eu li a respeito disso. Normalmente nós falamos que Deus é bom, verdade, justo, verdade. E que Jesus está sempre apto e pronto a nos atender. E todas as pessoas que se aproximaram de Jesus com fé, ele os recebeu. Agora você chega no Evangelho de João e você lê que havia uns gregos que pediram uma audiência com Jesus. E diz o texto que ele não lhes atendeu. Aí você pensa, mas por quê? Então não é bem assim que Jesus atende todo mundo? Não. Não atende. Por quê? Porque existem pessoas que elas não vêm para acrescentar. Elas vêm para tirar. Deixa eu mostrar para você algo que vai te ajudar a entender. Tem pessoas que elas têm, vou usar um termo assim para você entender, uma carga negativa tão ruim, um espírito tão amargurado, tão crítico, que quando você tem o menor contato com essa pessoa, ela consegue roubar a sua motivação e a sua alegria. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falar assim, pastor, eu não gosto de conversar com fulano. Mas por quê? Ah, não, pastor, só reclama, só fala mal de tudo, de Deus, do mundo, da Dilma, sei lá, Donald Trump, sei lá, é uma pessoa, ai, a gente chega perto da pessoa lá, ela não passa uma coisa boa para a gente.
Como é que a Bíblia chama isso? A Bíblia chama isso de ladrão de alegria. Você conhece alguém assim? Pergunta para quem está do seu lado se você tiver liberdade. É com você ou é comigo que o pastor está falando? E o mais duro é que essas pessoas, elas não percebem que elas têm esse tipo de atitude. Infelizmente. E onde eu quero chegar? Então, a pessoa, ela tem toda essa herança. Isso é uma herança, gente, espiritual. Ela tem toda essa herança. Eu observo, não me entenda mal, eu sou pior que mulher. Eu observo as pequenas coisas e os detalhes. Eu sei quem vai dar certo na vida e quem não vai, só pelo jeito de sentar. Agora é tarde, irmão, já vi. Agora já foi. Você entendeu? Eu sei que fulano, aquele rapaz, aquela moça, vai longe. Aquele ali pode esquecer. E às vezes eu vejo uns casalzinhos que ainda nem saíram da fralda direito. A menina ainda nem está menstruando ainda, e eles já estão no maior love, no maior amor, aquela coisa assim. Não vai longe, não tem estrutura, não tem maturidade. Mas enfim, para você entender o que eu estou dizendo, chegamos no Evangelho, com todas as atitudes erradas, palavras erradas, pensamentos errados, conceitos, tudo que você possa imaginar de forma errada. Beleza. Qual será o trabalho do líder, ou dos líderes, ou da liderança dessa igreja? Equipar e preparar você para a vida. Então eu pergunto, você responde. Qual é o trabalho da liderança da igreja? Não, está muito ruim. Diga, equipar-me e preparar-me para a vida. Então vamos lá, vou perguntar. Qual é o trabalho da liderança da igreja de Jesus? Equipar-me e preparar-me para a vida. De novo, vou perguntar. Qual é o trabalho da liderança da igreja? E qual é o texto que eu posso me basear? Efésios capítulo 4. Não precisa abrir, eu vou citar. E ele deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre, com o fim de preparar os santos para o ministério, para a obra, para o trabalho, para o serviço. Então, é obrigação da liderança preparar você para a vida. Por quê? Estou eu em Manaus, já contei essa história, e eu disse uma frase, que depois o pastor me chamou para pregar. Eu disse assim, o povo sofre, o povo é destruído porque falta o quê? Conhecimento. Eu disse assim, quanto mais conhecimento, quanto maior o conhecimento, menos sofrimento. Quanto mais você conhece, escute isso, mais você tem escolhas certas. Se eu fosse membro de uma igreja, eu observaria algo num pastor. Então, diga para quem está do seu lado, fica a dica, PP. PP sou eu, se você não sabe. O que é PP, pastor? Primogênito. Parem e pense. Ou programando pensadores. 3 coisas que a Bíblia fala. Número 1, os tolos, diga tolo. É uma forma educada e fina de chamar as pessoas de burra. Então a Bíblia fala tolo. Número 2, os inteligentes, diga inteligentes. Número 3, os sábios. Ok, é uma palavra que eu tenho, que eu ministro sobre isso. O que são pessoas tolas? São pessoas que elas nunca aprendem. Elas têm as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos e as mesmas palavras, ano após ano, vez após vez. E o pai, a mãe, o marido, a esposa falam, pelo amor de Deus, você ainda não aprendeu isso. Você já ouviu isso? E a pessoa te chamou você de tolo de uma forma muito educada. Ela não quis te chamar de burro. Eu já ouvi isso muitas vezes na minha vida e não tenho problema de falar isso com você. Mas existem pessoas que elas sobem o degrau. São pessoas inteligentes. O que são pessoas inteligentes? São pessoas que aprendem com os próprios erros.
Você sabe que não deve emprestar dinheiro para o seu cunhado, mas você não ouve sua mulher. Aí um dia você toma um prejuízo, olha para mim. Você toma um prejuízo, aí aquela frase bonita que a sua mãe falava, agora a sua mulher te fala. Você falou porque você já ouviu. Ainda que não tenha sido com você. Eu te avisei, não te avisei? Te avisei, Luiz Antônio. Eu falei para você que o meu irmão não é flor que se cheire. Eu não sei como é que é meu irmão, aquela criatura, aquele demônio lá. Eu não sei, mas eu te avisei. Eu falei com você. Aí você, com prejuízo, você aprendeu. Terceiro nível. O sábio. O sábio é diferente do tolo e do inteligente. O sábio, ele é um observador, ele é um pensador, ele é um pesquisador. Como ele aprende? Olhando as desgraças dos outros. Ele fala assim, poxa, quer dizer então que fulano teve 16 filhos, só, meu Deus do céu, vou ter um só e tá bom demais. Ele aprendeu. Você está rindo? É sério. Agora, do primeiro degrau, como é que chama o primeiro? Fala aí, gente. Para o segundo, ótimo, não é demorado. Aqui que entra o problema. Daqui para aqui, só tem uma forma. Como? Com muita dor. Ninguém disse amém, nem aleluia, nem graças a Deus. Alguém já pensou, está amarrado, quero sentir dor, não. Porque da inteligência para a sabedoria é um processo que envolve uma palavra. Qual? Confronto. Confronto é diferente de afronta. Afronta é uma atitude e palavras de forma desrespeitosa. Confronto é correção. Digo, confronto é correção. Minha avó falaria mais alto que vocês. Ela morreu quase 100 anos. Diga, confronto é correção. Eu não gosto de ser confrontado. Que isso, pastor? Estou sendo sincero. Eu espero que um dia vocês tenham a oportunidade de conhecer o pastor que me colocou no ministério, o pastor Ayrton, meu pastor, o que eu tenho carinho, amor, respeito. Até hoje nós temos um bom relacionamento. Ele foi uma das pessoas mais duras e difíceis que eu conheci na minha vida. Ele era extremamente exigente. E quem conhece ele, conhece a mim, fala assim, você está pior do que o pastor Ayrton, hein? Mas enfim. Quando alguém confronta você, isso gera sinônimo de dor, um desconforto na sua alma. A única forma de você crescer e ter sabedoria, não tem outro jeito. É através do confronto. Imagina você, a minha situação, centenas de pastores e pastoras, uma reunião começa às 8 horas da manhã em ponto, eu sentado, e o líder pega e começa por Manaus, pastor fulano de tal, e vai, dá pausa para o almoço, 1 hora de almoço, volta novamente a turma e a reunião continua, e o líder falando. Paraná, Curitiba, Cascavel, Paulo, senhor. Que relatório é esse aqui, irmão? Você é um derrotado na vida, irmão. Aí eu caladinho por dentro, derrotado não sou não, está amarrado. Derrotado é o demônio. Como é que você me manda um relatório desse, que não tem associado, que não tem não sei o quê, que não tem não sei o quê, que não tem não sei o quê? Olha essa miséria de oferta aqui que você está mandando para a igreja, a gente tem que abrir trabalho, e começou. Centenas de pastores, uns 500 ou 600. E batendo.
E apesar do tamanho dele ser pequeno, ele batia com força. O braço dele era forte. E aí você sentia do lado assim as risadinhas. Não sei se eram pastores ou os demônios que estavam rindo de mim. O capeta que estava ali para me incomodar, o Satanás. De vez em quando você escutava alguma coisa. Aguenta firme, Paulo. O que isso gerava no senhor, pastor? Crescimento? Não, a princípio, vontade de matar. Estou sendo sincero. Não vou mentir para você. A princípio, eu planejei como que eu poderia matar aquele baixinho. Não vou citar o nome dele, que todos vocês conhecem. Está aí na televisão. Ele tirava a gente de uma zona de conforto. Mas na frente de todo mundo. Dava uma palavra, pregava. Eu voltava de São Paulo, cheio de fé, não, de ódio. Passava uma semana fazendo cura interior em mim mesmo. Sai de mim agora, sai raiva agora, sai ódio. Estou falando sério. Só que você, depois de tanto apanhar, você começa a ficar esperto. Ou você morre. Então, como eu quero viver muito, não sei você, eu preferi viver. E eu enfiei a cara nos livros. Estudando incessantemente, ouvindo e aprendendo. E um dia veio o convite para mim ir para Miami. Eu não quis. Veio o convite para ser líder do estado do Paraná e Curitiba. Eu também recusei. Mas isso demorou anos e anos. Eu apanhando para mim crescer. Eu observaria, se eu fosse ovelha de uma igreja, se aquele pastor, aquele líder, apóstolo, profeta, evangelista, se ele é aquela pessoa que tem a koinonia aguda. Koinonia significa comunhão, amor. Se aquele pastor, aquele líder, ele fala muito em amor. Não, porque você tem que amar. Verdade, não está errado. Você tem que perdoar, verdade. Aí a pessoa chega e fala assim, pastor, eu estou fumando maconha. Tranquilo, não se preocupe. No momento certo, Deus vai libertar você. Enquanto isso, você continua zen. Pastor, estou traindo minha mulher 3 vezes por semana. Vê se você consegue trair pelo menos só uma vez. Já está diminuindo. Você está rindo, você não sabe o que esses ouvidos já ouviram. Você não tem ideia. Eu perceberia, eu iria notar que aquele pastor, ele quer me manter na tolice, na burrice. Porque ninguém cresce sem dor. É impossível. Vou falar de novo. Ninguém cresce sem confronto. Não tem como. Eu não estou dizendo que você não deve amar a Deus, que você não deve amar as pessoas. Eu não disse isso. Estou sendo claro? Isso é fundamental, é básico. Eu estou dizendo para você que se uma pessoa passa muito a mão na minha cabeça, e essa pessoa não me confronta, não me corrige, ele quer me manter na escravidão. E é isso que eu tenho visto em muitas igrejas, em muitos ministérios. Deixa eu te dar uma dica para você entender. Não fiquem bravos comigo as irmãs, as mulheres. Amém, vai e vem bucha. Ai, meu Deus. O que é que eu vi no culto hoje? Vamos supor que a senhora tem um filho, uma filha, um marido, a senhora, ou você é solteira. Não, solteira não vai dar. Vou pegar as casadas. E você quer ganhar sua família para Jesus, seu marido, seu filho, sua filha, enfim, tal. Como é que a senhora ganha o seu marido para Jesus?
Hã? Primeiro, fazendo sexo com ele. E sexo de excelência. Pastor, Luizinho está na seca. Por isso que ele não quer vir na igreja. É sério, a Bíblia fala sobre isso. Por quê? Deixa eu explicar. Quando uma mulher faz sexo com o marido, diz a Bíblia que ela o santifica. Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Então, a senhora chama o seu marido e fala, bem, quero te deixar bem santo essa noite. Estou obedecendo o apóstolo Paulo. Verdade. Quem já leu isso que eu estou falando? Pastor, nunca li isso. Mostrar para minha mulher, me santifica, eu quero ser santo. Verdade, gente. É verdade. Ai, meu Deus, Paulo, cala a boca. Segundo, como é que a mulher ganha o marido? Pedro fala, cala a boca. Credo, não foi eu brigo com Pedro quando chegar no céu. Chama Pedro e fala, vem cá. Pega ele lá e fala, o que você falou aí, cidadão? Foi Deus que mandou. Ah, então tudo bem. Então tá bom. Foi Pedro. Paulo fala sobre, é sério. Estou mentindo? Não estou. Então, o que acontece conosco? Quando um líder, ele chega e fala isso para você, você pode, escute isso, você pode e deveria, pelo menos em tese, se sentir desconfortável nesse lugar. Nossa, pastor Paulo eu cansei de ouvir isso. Pastor Paulo é muito bocudo, também com a boca desse tamanho. Pastor, fala qualquer bobagem no altar. Que besteira, porque... Pois é, você sentiu-se desconfortável, sim. Estou tirando você da burrice, minha irmã. Só os homens falaram amém. As mulheres, não é para mim, é para você. O desconforto, ele tira você da tolice. Escute. Terceiro, vamos falar das crianças. A maioria dos pais são mal preparados para cuidar de seus filhos. A criança, diz o texto sagrado de Provérbios, que ela se dá a conhecer pelas suas palavras e pelas suas atitudes. De acordo com Deus, não com a psicologia ateísta que há por aí, nada contra, mas de acordo com Deus. Só existe uma única maneira de tirar a tolice, a rebeldia, a teimosia da criança. Qual? Fala aí, gente. Os amortecedores. Todo mundo tem. E o engraçado é que inventaram a tal da lei da palmada, né? Por que na minha época não tinha essa lei miserável? A minha mãe aprendeu com Bruce Lee. Os mais antigos sabem quem eu estou falando. Tipo um Chuck Norris ou um Jack Chan da vida, assim. Ninja, Bruce Lee. A minha mãe só fala, Paulo César, não dava tempo. Pá! A havaiana do demônio, que a havaiana não é de Deus. Você usar a havaiana, não deixa eu ver você com a havaiana. Eu expulso a havaiana do seu pé. Agora, deixa eu falar sério com vocês. A Bíblia diz que a mãe, o pai, precisa dar umas palmadas na criança, vara mesmo, irmãos. Não sei se você já apanhou de vara de marmelo, aqui negócio parece o Star Wars. Você fala, meu Deus, minha mãe, ela foi inventora do Star Wars, não é possível? E olha, eu nunca rezei tanto na minha vida. Minha Nossa Senhora, pá! Santa Rita de Cássia, tum! Aí hoje, os psicólogos dizem, não, você vai causar trauma na criança. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, que a teimosia, a rebelião, escute, a desobediência, a afronta do seu filho ou da sua filha,
A Bíblia diz que você tira com surra. Pastor, meu filho já apanhou muito, agora eu estou pensando em matar. É que às vezes é um cavalo de quase 2 metros, com os amortecedores desse tamanho, só está com uma varinha lá que melhora a vara. Com um cabo de vassoura. Ai, Paulo, fecha a boca. Ai, meu Deus. Aí você chega na igreja e o pastor fala assim: olha, a Bíblia diz que você tem que dar umas palmadas do seu filho. Que isso? Amarrado. Vou bater no Juninho. De jeito nenhum. Como é que eu vou bater nesse menino? Então tá bom. Aí você vê os animaizinhos que nós temos às vezes dentro da igreja. Que xinga a professora, chuta, morde nela, chama ela de vaca. Para não falar os outros palavrões. E aí, você vai falar com o pai ou a mãe: ó, mãezinha, é o seguinte, seu filho fala muito palavrão na hora da aulinha. Já te falei. Aí o marido chega: que foi, bem? Aí tá, o Luizinho falando palavrão para a professora. Ai, Luizinho, papai, olha, uma hora eu vou te bater. Aí passa a perua Kombi lá de Sorocaba. Pamonha, pamonha, pamonha. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer para você o seguinte, para você poder entender onde eu quero chegar. Todos esses exemplos que eu estou te dizendo são heranças que nós recebemos e que nós chegamos com esse tipo de mentalidade no Evangelho. Entendeu? Então, vou amarrando as coisas para você compreender. Aí, você chegou no Evangelho. A prioridade é você receber Jesus, entregar a sua vida a Jesus. Esses vícios significa defeitos espirituais, essas heranças espirituais, familiares, genéticas, há um processo longo. Esse processo dura quanto? A vida inteira. Esse processo nós podemos chamar de libertação, está correto? Podemos chamar de cura da alma, está correto? Podemos chamar de renovação da alma, como Romanos 12 está correto, mas esse processo é chamado de santificação. Pegou a ideia? Sim ou não? Então, qual é a prioridade? A prioridade é a pessoa receber Jesus. Vamos de novo. A prioridade é a pessoa o quê? Ó, como diz João ali, ó. Mas a todos quantos deu-lhes o poder de... Leia para mim aí. Serem. De novo. Serem. Ok. Então, a pessoa recebeu Jesus. Então, imagina assim. Vamos voltar lá com o seu Walter. Meu patrão, seu Walter, um dia a gente está no churrasco da empresa, lá, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Ele começa a contar os problemas que tem com o filho, com a filha, não sei o que. Você fala: olha, seu Walter, o senhor precisa de Jesus. Não, mas eu acredito em Jesus. Não, mas não é só acreditar. O senhor precisa ter um encontro real com Jesus na sua vida. Você começa a falar que ele precisa de Jesus. O problema com o filho, com a mulher, com o tio, o sobrinho, mentira, o cigarro, tá, isso é secundário, isso é depois. Aí semana que vem, acompanha meu exemplo. Nós vamos ter aqui o Rafael, vai estar cantando. Vamos ter aqui o pastor Ricardo, que vai vir de Londrina ministrar aqui, nossa igreja. E você convida o seu Walter. O seu Walter vem, o pastor Ricardo prega uma palavra, ministra, faz um apelo, você quer entregar a vida a Jesus, tal, entregar a vida a Jesus, receber Jesus, vem aqui à frente, vou orar por você. Aí a pessoa faz aquela confissão de fé, aquela confissão recebendo Jesus, ou alguns chamam de a oração do pecador, também tanto faz, o termo não interessa. Eu recebo Jesus, perdoa meus pecados, lava-me no sangue, Senhor. O Pai, escreve meu nome no livro da vida, amém, pronto. Então ele recebeu a salvação. Diga: recebeu a salvação, é filho de Deus. Segunda-feira você chega no trabalho, você fala assim: agora o seu Walter é crente, filho de Deus, tal, tal, tal. Você entra no escritório para dar um bom dia para ele, está sentado, como sempre, fumando o cigarro dele e tomando o café dele.
No dia anterior, ele recebeu Jesus. No outro dia, ele continua a mesma pessoa, fumando, tomando café, lendo jornal. Aí você entra, tem uma fumaça lá, não é a glória de Deus. Você que não é maduro, que é inexperiente, você entra e você se frustra. Você diz assim, poxa, não houve mudança nenhuma. Não. Vamos voltar aqui? A prioridade é o quê? Não, a prioridade é o quê? Receber Jesus. Vamos lá, gente. Qual que é a prioridade? Cigarro é o quê? Secundário. Mentira é o quê? Secundário. Resolver o problema com a mulher é o quê? Com os filhos. Com a empresa. Com o pai que não conversa há 10 anos. Isso é um processo. Olha para mim. E de pessoa para pessoa muda o tempo e a oportunidade. Tem pessoa que ela vai no encontro com Deus e ela volta. Eu já vi casos assim, ela falou, pastor, eu liguei para um tio meu, no domingo após o culto, que nós tivemos uma briga há 8 anos atrás. E aí? A pessoa conta. Eu fui no encontro, Deus falou tanto comigo, ministrou tanto, os testemunhos foi algo maravilhoso. E eu cheguei em casa, tão empolgado, tão animado. Eu peguei o telefone, liguei para o meu tio, chorei, eu pedi perdão para ele chorou do outro lado. Pastor, foi uma reconciliação linda por telefone. Agora tem pessoa que aceita Jesus, se batiza, vai para o encontro, reencontro, pós-encontro, outro encontro, mais um encontro, 3 encontros, super encontro, power encontro, mega encontro, encontro com Deus, com os anjos, vai no inferno, tem encontro com o capeta, vai... 10 anos depois, ele resolve a situação com o tio dele. Por quê? Volta aqui. Ele ainda é tolo, ele não amadureceu e não entendeu. Aí, Jesus vendo toda essa sua dificuldade, ele precisa te ajudar. Estou quase terminando, gente, me dá mais alguns minutinhos. Ele fala assim, olha, sozinho vocês não vão conseguir resolver determinadas coisas. Então eu vou fazer algo com vocês. Abra sua Bíblia de novo comigo, em João 16. João 16. Eu vou ler. Quando o Consolador, a palavra grega paráclito ou paracleto, significa auxiliador, ajudador, alguém enviado para estar ao lado e te ajudar, te socorrer, te auxiliar. Quando o auxiliador, o ajudador, o consolador, quando ele vier, ele vai fazer algumas coisas. O que ele vai fazer? Ele vai convencer, João 16, versículo 8. Convencer o mundo do pecado. Diga, convencer o mundo do pecado. Então, olha aqui para mim. Seu Walter, olha aqui. Seu Walter, meu patrão mundano. O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado. Como é que o Espírito Santo vai fazer isso? Através dele ouvir a palavra. Rádio, televisão, internet, um panfleto, qualquer coisa. Ele ouviu a palavra. E o Espírito Santo vai convencer ele do pecado. Amém? Amém. A minha pergunta para você é, qual pecado? Não está falando de pecados. A palavra aqui é singular, no original também. Não há erro aqui de tradução. Qual pecado? Leia aí. Só você ler que você vai entender. Isso. A resposta está no 9, ali no telão. Qual é o pecado que o Espírito Santo me convence e te convence? Está falando ali de adultério? Está falando de mentira? Está falando ali de pornografia? Está falando ali de vício?
Está falando de fofoca, murmuração? Mas essas coisas que eu estou dizendo são pecados? E por que então que ele não me convence delas? Então deixa eu confundir você agora. A aliança do Pai é com Israel. A aliança de Jesus é com a igreja. A aliança e o compromisso do Espírito Santo também com a igreja, mas é com o mundo. Não estou dizendo que o Espírito Santo, tem uma aliança de pecado com o mundo, não. A aliança e o trabalho do Espírito Santo é convencer, escute o que a Bíblia está dizendo. O mundano, que nós chamamos de pecador, que não recebeu Jesus, convencer do pecado de não receber a Cristo. Acho que você ainda não conseguiu entender. Essa é a prioridade do Espírito Santo. As pessoas, elas estão preocupadas com os problemas, com as maldições. Gente, problemas, maldições, libertação, ou a palavra que eu disse, santificação, isso vai a sua vida toda. Por isso que eu gosto de participar de congresso, por isso que eu gosto de participar de seminário, por isso que eu gosto de ler, por isso que eu motivo você a participar de uma escola. Por quê? Porque você sempre precisa estar se renovando, se atualizando. A vida é assim. Você não pode ficar parado na vida, você não pode ser tolo, você tem que ser uma pessoa inteligente. E o confronto, ele traz isso para você. Então, o trabalho do Espírito Santo é convencer a mim e a você do pecado de não receber Jesus. Então, recebi Jesus. Mas há muitas coisas na minha vida, a bebida, o cigarro, o vício, mentira, ira, eu sou pessoa, estopim curto, murmuração, fofoca, gosto de falar mal dos outros, e estou sempre criticando. Há muitas coisas que precisam ser tiradas da minha vida. Amém? Quem me convence desses pecados? Não, você não leu o texto, lê o texto. Por isso que eu falei que eu quero tirar você de uma zona de conforto. Leia o texto. Eu sei o que eu estou ensinando para você, não tenho mentalidade de criança mais. Quem vai falar agora com o seu Walter? Quem vai falar com ele agora? Que ele precisa tirar a mentira. Quem vai falar agora com o seu Walter? Que ele precisa tirar aquele adultério, aquele amante da vida dele. Quem vai falar com ele que ele tem estopim curto, é uma pessoa que se ira com facilidade? Quem é que vai trabalhar no caráter dele, nas atitudes, nas palavras, no comportamento, no testemunho? Quem é que vai fazer isso? Não é o Espírito Santo, gente. Leia. Há tantos anos estou convosco, já ensinei isso dezenas de vezes, você não prestou atenção. Já dei seminários sobre espírito, alma e corpo, já expliquei o que funciona, a função de cada um do espírito, da alma e do corpo. E vez após vez, eu noto que as pessoas não entendem, não crescem, não saem da zona de conforto, elas não saem. Olha o que diz o texto, 8, está ali. E quando o Espírito Santo vier, ele convencerá quem? O mundo. Seu Walter é mundano? Não, ele recebeu Jesus. Ele agora é o quê? Filho. Ele é filho. Ele nasceu ontem. Ele recebeu Jesus. Mas pastor, ele continua fumando. E tem crente que tem 20 anos no evangelho e continua mentindo. Tem gente que já se ajeitou na cadeira, aí descobriram. Abraão, nosso pai na fé. Sara deveria ser uma formosura. O faraó botou o olho nela e falou, chama aquela gata. Preciso ter um... Aí perguntava para ele, quem é essa mulher? Minha irmã. Quem já leu esse texto?
Nosso pai na fé. Ah, sua irmã, então, a levarei para o meu harém. À noite, o cidadão teve um sonho. Deus falou assim, se você tocar nela, eu te mato. É a mulher dele. Aí no outro dia o faraó acordou e falou, vem cá, seu mentiroso. Nosso pai na fé mentiu. Ah, então tá beleza, pastor. Se o homem que era meu pai na fé mentiu, então eu tô beleza. Eu conto a mentirinha de vez em quando. Ah, para. Então vamos lá, de novo. Abraão é um homem de Deus? Mentiroso. Estou falando bobagem? Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que ele era? Hã? O que ele era? Ele viu a Batseba tomando um banho. Minha mulher me... Mas enfim. Deixa para lá. Salomão. Davi quis construir o templo. Deus falou assim, não, você já preparou madeira, ouro, bababá, você não vai construir. Quem vai construir? Seu filho Salomão. Salomão é filho de quem? De quem mais? Batseba, a mulher do adultério. Aí, eu imagino Davi chamando Salomão. Salo, querido, vem cá. Para de olhar para as meninas, sem vergonha. Depois a gente manda um zap para mim depois, você. 700 mulheres, 300 concubinas. A minha pergunta é, Salomão era homem de Deus? Pastor, então eu posso ter pelo menos umas 3. Vai nessa. Vai nessa sem vergonha que você vai ver. Onde você vai parar? Salomão era um homem de Deus, sim ou não? Mas por que ele era mulherengo? Não, isso é Antigo Testamento. Vamos para o Novo. Vem um cidadão prender Jesus. Pedro tem o quê? Uma peixeira. Imagino Pedro meio cearense, né? Mas, menino... Tirou a peixeira. O que Pedro fez? Porque Pedro era tão ruim de mira, quando foi passar, errou, cortou a orelha dele. Pedro andava armado, gente. Imagina amanhã você vê no jornal, né? Pastor da comunidade Vida Feliz bate... Eu vou bater num cara bêbado. Bate no bêbado na porta da igreja. Meu Deus, o cara bêbado, o pastor bateu nele. Como é que você ia se sentir? Mas não contaram que o bêbado estava ali, passando a mão no bumbum das irmãs. E tal. Aí eu saí lá fora. Não, deixa que eu resolvo. O que é, rapaz? Ele veio para cima de mim. Eu quebrei 2 dentes dele. Manda arrumar, não tem problema. Mas eu quebrei. Como é que você ia se sentir? Homem violento? Não, eu sou macho. Não sei se deu a perceber assim, talvez. Né? Não sei. Deu, talvez, pela voz. Então... Onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer para você que receber Jesus não significa maturidade. Significa o primeiro passo. Maturidade é um processo. Desde que você se sinta desconfortável. Se você, toda vez que você vem no culto, você entra alegre, entra feliz e sai mais alegre, sai mais feliz, eu sou um péssimo pastor. Não sirvo para ser seu pastor. Eu tenho que tirar você dessa zona de conforto. Algumas vezes você tem que sair daqui com raiva de mim. Pastor, então está acontecendo? Ótimo. Eu já pensei, assim, como é que eu poderia atropelar o senhor, mas às vezes não vejo o senhor na rua. É sério. Eu estou falando sério. Não estou brincando. Vou provar na Bíblia. Qual é o primeiro Marte no livro de Atos? Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim na conversa, olha para mim. Qual é o primeiro Marte na Bíblia? Estevão. Por que ele foi apedrejado? Ele tirou a liderança da zona de conforto. Eles ficaram tão irados e falaram, para de falar! As palavras de Estevão incomodaram eles a tal ponto que mandaram apedrejá-lo. E Saulo estava presente no dia.
ele conseguiu tirar essa liderança religiosa. Isso é um homem de Deus. Agora, o homem de Deus, que deixa você no mimimi, no conforto. Ai, pastor, eu amo tanto a igreja. Eu me sinto tão bem. Eu sou um pastor ruim. Estou sendo irônico e nem hipócrita. Eu preciso tirar você dessa zona de conforto. Se eu não conseguir isso, eu não sou um bom pastor. Isso é muito sério. E se eu conseguir, através da minha fé, da minha oração, através de ler a palavra, buscar a Deus, me preparar, se eu conseguir deixar Deus fluir através de mim, usar a minha boca, usar a minha vida, se eu conseguir fazer isso com você, e algumas vezes você ficar irritado, você fazer algumas coisas simplesmente por obediência, mas às vezes até com raiva, então eu estou conseguindo fazer você crescer. Do contrário, sem dor não há crescimento. No pain, no gain. Os amém diminuíram. Isso é um bom sinal. Você está incomodado. Se eu sou ovelha de um pastor, e ele só me dá palavra de amor, de motivação, você vai vencer, aleluia, você vai vencer, porque você, parece até o Silvio Santos. Porque você vai vencer, aleluia. Porque Deus está com você e Deus vai te dar dinheiro. Eu agradeço, pastor, muito obrigado. O senhor é um homem de Deus, amoroso, carinhoso, maravilhoso e muitos outros mais. Mas eu quero ir para uma igreja onde o pastor me faz crescer. Pastor, mas ninguém gosta de confronto. Pode fechar a Bíblia que eu encerro. Os meninos podem subir aqui. Exatamente. O confronto te desafia a mudança. Repete aí. O confronto me desafia a mudanças. De novo. Mais alto. Separe as duas palavrinhas aí. Afronta significa atitude e palavra desrespeituosa. Eu não estou falando de afronta. Eu estou falando de confronto. É quando você corrige a pessoa. E correção nem sempre é agradável. Eu falei aqui, o Paulo estava ministrando aqui, eu falei na frente dele, meu discipulador, um dos. Nós já brigamos. Não de forma desrespeitosa. Nós já batemos boca. Paulo, mas eu não vou fazer isso. Uma vez eu fiquei com tanta raiva do Paulo. Nós estávamos conversando um assunto e ele falou assim para mim, você não vai fazer isso não, você vai fazer assim, assim, assim. Eu, com a minha experiência, né? Oh, aleluia. Eu falei, Paulo, esse negócio vai dar certo não. Ele falou assim, se vai dar certo ou não, não é problema seu. Eu falei, que isso, rapaz? Você está pensando que está falando com quem? Ele falou assim, eu estou mandando você fazer. Eu falei, então tá bom, eu vou fazer. Eu falei assim, Deus, o Senhor vai abençoar que isso vai dar tudo errado. E depois eu vou ligar para ele e vou falar assim, eu te avisei. Mais de 20 anos de ministério, você acha que eu não sei? Eu fiquei torcendo para dar errado, irmão. Está gravando, né? Eu falei assim, não, isso vai dar errado. Quem mandou fazer um negócio, uma situação que houve liderança e tal. E eu falei assim, vai dar errado. Eu sei que vai dar, porque eu já vi esse negócio acontecer. E eu torcendo, vai dar errado. Eu queria, irmão, que o circo pegasse fogo. Passou alguns dias, o negócio deu certo. Eu fiquei com a raiva dele. Aí eu liguei para o nosso discipulado, né? E aí, Paulo? Eu sei como ele é. Ele vai perguntar, eu evitando o assunto. Ele via com o negócio, não sei o quê. Eu não sou bobo, né? Não nasci ontem. Aí eu falei assim, pera um pouquinho. O que foi? Aquele negócio assim. Eu falei, rapaz, deu certo, mas esquece isso, vamos falar de outra coisa. Eu não queria que ele tocasse um assunto. Falei, eu quero falar com você outra coisa. Não, mas peraí, deu certo? Falei, eu aprendi
que mesmo às vezes você com raiva, você obedece seu pai, sua mãe, seu líder, seu pastor, dá certo. Que coisa, por que não deu errado? Ele me confrontou, ele me corrigiu, ele me deu uma ordem e eu tive que obedecer. Irmão, pensa numa... Eu fiquei frustrado. Falei, mas por que... O senhor também está contra mim agora. Eu comecei a brigar com Deus também. Falei, agora é eu, senhor. Deu certo. Isso me ensinou lições. Que você pode, às vezes, obedecer a uma pessoa. Às vezes nós somos muito românticos, né? Eu penso que você tem que fazer de coração e com excelência. Mas às vezes você pode obedecer o seu pai, sua mãe, seu pastor, seu líder, seu chefe. E você coloca isso diante de Deus. Senhor, eu não queria fazer isso. Se é algo correto a se fazer, né? Seu patrão fala, você vai buscar 1 quilo de maconha para mim no Paraguai. Você fala, aí não, né? Não tem jeito, pelo amor de Deus. Não, estou falando sério. Mas se é uma coisa correta a se fazer, mesmo que você não queira, faça por obediência. Eu sou testemunho vivo disso. Que há uma unção e uma bênção na obediência. Você entende? Fica de pé, por favor.